foram surgindo. É só essa questão do aprofundamento. Mas, normalmente, a intuição está certa. Quando você olha e não sente bem, você pode confiar que tem algo errado. Porque a intuição é a forma de emergir para o consciente, bem sutil, uma informação de que tem algo errado com aquela pessoa, com essa situação. Lembra o emaranhamento? O tempo todo a gente está interconectado. Então você pode receber informações e pode mandar informações para uma determinada pessoa a hora que você quiser. Isso acontece, basta você pensar na pessoa, você já está mandando uma informação e está recebendo também. Já abriu um canal. Isso também vale para coisas inanimadas. No livro Mentes Interligadas tem um experimento que foi feito em laboratório de se pegar um boneco. Por exemplo, ele pega um boneco na mão, emaranhou, né? Ele tocou no boneco. Aí ele vai para uma sala lacrada eletromagneticamente, pega-se o boneco e leva-se em outra sala. Tá. Então ele está completamente isolado neste universo, porque lembra, eletromagneticamente é deste universo. O experimento mostrou que se pegasse uma peninha e fizesse no ombro do bonequinho umas cosquinhas lá, e ele estivesse com todo o equipamento ligado nele para ver, fazer todas as medições, que imediatamente, instantaneamente, ele reagiu ao toque que foi feito no boneco. A pessoa reagiu. Tudo isso está medido e comprovado. Perceberam até onde vai isso? Então, tudo aquilo que se fala, que se convencionou falar é voodoo, tudo isso é física. Tudo isso é física. Então, se as pessoas entendessem isso, acabava essa coisa, toda esta manipulação possível de se fazer com isso. Mas isso só vai acabar no planeta quando as pessoas entenderem de física. Caso contrário, você continua debaixo daquelas pessoas que têm um conhecimento acadêmico ou empírico da física. Empírico é o feiticeiro que sabe como fazer um emaranhamento quântico com ele, seja por que meio for, e fazer algo contra ele. Não desemaranha. Você muda a sua frequência. Aí você sai de uma realidade e vai para outra. Você só pode ser atingido numa faixa de frequência. Tá. Muda a frequência pensando e sentindo. Quando você pensa o bem, você eleva a frequência, porque aumenta extremamente a velocidade de vibração do átomo, da molécula. Hertz. Megahertz, gigahertz, lembra? Vibração por segundo. Quando se pensa no bem, amor, se eleva a frequência. Quando se pensa no ódio, se baixa a frequência. Qualquer sentimento de ódio baixa a frequência. Qualquer sentimento de amor eleva a frequência. Por isso que ela fora da caridade não é salvação. Exatamente. Porque a única defesa que você tem é elevar a sua frequência. Porque está emaranhado. O emaranhamento tem mais uma consequenciazinha. Lembra? Os físicos falam que há 13 bilhões de anos houve um Big Bang e de uma única energia gerou-se tudo isso, né? Levou um tempo para começar a formar os átomos, né? Porque veio a onda, depois as subpartículas, aí formou os prótons, aí começou a formar átomo, aí os elementos químicos, e aí tem planetas, galáxias e tudo isso aqui. Tá. Mas isso começou, vamos seguir o raciocínio da física. Isso começou por um único ponto no contínuo espaço-tempo. Um único ponto. Uma única energia imensa expandiu-se. Não é explosão, expandiu-se. Tá. Se isso começou de um único ponto, infinitesimal, não importa, o que significa isso? Todo o resto que vem depois, que virou isso aqui tudo.
Exatamente. Tudo está emaranhado por causa do Big Bang. Perceberam isso? Tudo que existe no universo inteiro está debaixo do emaranhamento. Tudo que você faz afeta todo o resto do universo. E o que eles fazem afeta também a nós. Porque saiu de um único ponto. Nesse único ponto, tudo estava unido. Física, hein? Física. Não estamos falando de teologia, nós estamos falando de física. Hoje em dia nós podemos pegar um elétron particular, emaranhar com outro e soltá-los e usar para fazer um computador quântico. Mas nós já estamos num nível de organização aqui em cima. No Big Bang você está aqui embaixo. Nesse nível, que a gente pode emaranhar os níveis que se quiser. Nesse nível aqui de baixo está tudo emaranhado. Só existe uma energia que foi se subdividindo, expandindo aquela onda. Então, isto significa que tudo que existe está emaranhado. Portanto, está interligado. Tudo está interligado. Tudo. Tudo que existe no universo. Então, tudo que você faz afeta todo o resto. Então, qualquer coisa que você faça contra o resto, que prejudique, que leve carga negativa para outra pessoa, por exemplo, você afetou todo o resto. Por isso que cria a antimatéria. Você fez algo contra. Ele não é feito de matéria. Se você faz algo contra ele, você fez o quê? Contra a matéria dele. Como está tudo emaranhado, tem que criar uma antimatéria para equilibrar o balanço geral de energia do universo. Se nós tivermos só matéria, não pode ter universo. Seria o caos. Quando o Big Bang aconteceu, criou-se matéria e antimatéria o tempo inteiro. E elas colidiram. Em bilionésimos de segundo, desaparece, se anulam. Sobrou um resquício, um pouquinho. Esse pouquinho é esse universo. Dá para ter uma ideia do que tinha de energia naquele lugar? Esse minúsculo resquício de energia, de matéria, é o universo inteirinho que nós vemos. Só isso aí já não implica que alguém teve que observar isso para provocar que sobrasse um pouco, porque pela física, pelas leis da física, matéria com antimatéria, eles têm que colidir e os dois desaparecem, eles se anulam. Se eles não se anularam num pequeno percentual, como que pode acontecer isso? Só tem uma explicação. Tem que ter um observador que colapsou a função de onda disto. Um observador escolheu X% de matéria vai permanecer. E o resto deixa colidir e desaparece. Aí está criado este universo. Tem que ter um observador fazendo isso. Volta lá na dupla fenda. Quando se observa e se escolhe mentalmente, eu quero uma fenda só. Solta a bolinha, solta o elétron. Adivinha? Ele passa por uma fenda, como uma partícula, como uma bolinha. Se nós escolhemos duas fendas, ele passa como onda. Passa pelas duas. Nós escolhemos isso mentalmente. Agora, olha só isso. O simples fato do físico estar lá no laboratório, pensando, o que eu faço agora? E na cabeça dele, ele pensa, eu vou fazer tal experimento, ou uma fenda, ou duas fendas.
todo o aparato de medição já se altera de acordo com a intenção do que ele iria fazer. Ele ainda não fez nada, ele só pensou no que ele vai fazer. E o aparato todo responde à intenção dele. Isso em laboratório de física. Vocês imaginaram? E depois, e na outra, da experiência de retardada, que o elétron já passou, mas ainda não chegou no sensor, digamos assim. Ainda está trafegando. Uma ou duas. E aí a gente muda. Não, não quero que passe em duas. Mas já passou. A gente fecha uma fenda. Ele já passou. A gente fecha uma fenda. E olha aqui, na parede aqui atrás. O que que tem? Por incrível que pareça, tem uma partícula. Como pode uma coisa dessa? É por isso que eles falam, ninguém entende mecânica quântica. Perceberam? Chama experimento do efeito retardado. Depois que já passou, olha, se você tem duas fendas, ele não passa sempre como onda? Sempre. Sempre passa como onda quando você tem duas fendas abertas. Ele já passou. Aí você resolve fechar uma. E o que aparece depois? Uma partícula. Bom, mas cadê as duas ondas que já passaram? Porque já passou. Dá para fazer isso num laboratório rigorosamente medido. Em bilionésimo de segundo. Entenderam? Como que você já passou? As ondas já passaram. O fato de eu fechar fez o quê? Ele voltou no tempo, voltou e passou de novo. Porque ele não tinha chegado aqui ainda. Então ele volta e passa como bolinha, passa como partícula, para você ficar satisfeito. Isso tudo são experimentos de laboratório de física. É assim que funciona o universo. É assim que funciona toda esta questão eletrônica. É em cima disso que se tenha os cálculos matemáticos que permitem construir toda esta parafernália. Isso é a parte tecnológica. Agora, o que significa isso? Essa é a questão. O que significa? Passou, fechamos, e ele passa como partícula. O que significa isso? Que nós, observadores, o físico que está fazendo o experimento, é que escolhe como o elétron se comporta. Isso chamou-se colapso de função de onda, do Schrödinger. É o físico que fez essa fórmula, que permitiu tudo isso aqui. Percebeu? Que é colapso da função de onda. É um nome bonito, certo? Traduzindo, nós escolhemos a realidade que nós queremos. Pomba! Por que a gente escolhe o carro X? É isso, nós colapsamos a função de onda do automóvel. Se o colapso de função de onda dos dois for complementar, você escolhe uma coisa, o outro escolhe outra. Isso funciona para os dois? Complementa? Acresce, soma para os dois? Está tudo ok. Mas como nós colapsamos o tempo inteiro, tudo é dinâmico, lembra? Você vai mudando, 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 daqui a pouco você não é mais a mesma pessoa, com certeza, que começou um relacionamento. E isso pode começar assim, mas pode começar a fazer isso. Então, durante o processo, isso tem que ser avaliado, ajustado, conversado. Aí tem toda a bioquímica, o lado bioquímico disso envolvido. É difícil você medir a onda e perceber que o rumo está saindo muito fora, né? Mas, com a bioquímica fica fácil, porque a bioquímica é facilmente perceptível, né? Você não está vendo a onda da cadeira, mas você vê a cadeira. Na bioquímica você vê a partícula, você vê os neurotransmissores e os hormônios. O sentimento nada mais é que uma fórmula química. Fórmula química. Lembra DNA? Tá. Dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina, testosterona, estrogênio, oxitocina. Estímulo, resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Cada vez que tem um estímulo, fabrica alguma substância.
É bidirecional, certo? Vai dar 17% de uma coisa, 15% da outra, 8% da outra, 3% da outra. É uma fórmula de um bolo, literalmente. Precisa, como todo bolo, precisa de 40 minutos no forno, se for o caso, certo? Junta lá o leite, fermento, massa, papapá, põe no forno. 40 minutos. Não adianta tirar com 35 minutos que não tem bolo. É uma pasta. Se passar para 80 minutos, também. Esturricou. Então, tem o tempo exato para aquela fórmula funcionar. No caso da nossa bioquímica, é a mesma situação. Você criou as substâncias, você pôs o estímulo, começa a fabricar, juntando lá os átomos, moléculas, começa a fabricar os neurotransmissores e os hormônios. Então, está tudo isso variando, certo? Toda essa taxa bioquímica no seu organismo variando. Precisa de tempo para formar as moléculas. Por isso que não adianta querer fazer isso em 5 minutos, 15 minutos, nos relacionamentos. Imediatamente. Esquece. Não há tempo atômico de química para formar os neurotransmissores, para formar esta fórmula, para formar o sentimento. O sentimento é pura bioquímica. Claro, pode ser analisado por todos os outros ângulos também, mas é pura bioquímica. Tá. Isto, no devido tempo, gera, esta fórmula gerou um sentimento. Enquanto, agora atenta, enquanto for mantido 18% disso, 13% disso, 5% disso, 8% disso, o sentimento existe. Ao longo do tempo. Pode colocar um milênio, milhões de anos. É infinito. Se mantiver a fórmula. Se, por alguma razão, e tem N, baixar, hipoteticamente, a dopamina de 18% para 17,9% e a serotonina de 15,8% para 15,7% e assim por diante, e elevar um, subir outro, o que começa a acontecer? O bolo começa a não ter o mesmo formato, textura. Em termos de sensação, de emoção, você começa a sentir uma diferença de sentimento. Poeticamente, fala-se que não se deve pegar aquela plantinha e macetar a plantinha. Não se deve dar tapa na plantinha que mata a plantinha. O ideal é pôr adubo e água, vento, sol, que a plantinha permanece. Fica firme aí. Entenderam? Se mexer na bioquímica, se mexer nesta fórmula, vai desaparecendo. A onda já foi para o espaço, digamos assim, né? Mas a onda é difícil de ver. O yin e yang já está fazendo assim. Mas é difícil. Mas olhando o lado bioquímico, que é matemático, você, em si, né? Também olha no outro, sente, né? Sente como? Sente o que o outro faz. Pela reação do outro, você sabe como é que está todo o nível dessa fórmula mágica aí, gerando o tal do sentimento. Mexeu nisso, você sente em você ou sente no outro. Aí corrige o rumo o mais depressa possível. Volta aos 18% para a dopamina, sobe, ajusta tudo de novo. Como que se cria e descria toda esta fórmula bioquímica? Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Se você fala coisas boas e positivas, construtivas, alegres, são arquétipos. Você eleva, fabrica dopamina, serotonina, endorfina e tudo mais. São frequências também. Formou a fórmula. Tem um sentimento. Ok, está tudo ok. Tá. Agora, faz uma crítica. Pesada. Você fez uma crítica pesada, a dopamina do outro baixou para 15%. Em relação a quem? Em relação a você. Entende a dinâmica da coisa? Chama-se neuroassociação.
Tudo é neuroassociado, tudo que você vê, que acontece para você, é neuroassociado com você e o objeto lá, a coisa que você está vendo. No seu cérebro cria uma neuroassociação. Então, quando você faz bem para uma pessoa, ele fabrica dopamina e associa a fabricação dessa dopamina comigo. Eu sou o agente que cria dopamina nele. Foi o que eu fiz para ele que ele fabricou dopamina. Então, ele ficou forte, feliz, poderoso. Por quê? Porque eu fiz uma coisa boa para ele. Isso está neuroassociado, não tem escapatória. Se eu fizer uma crítica, uma coisa ruim, o que acontece? Uma neuroassociação também. Ele perde dopamina em virtude de uma crítica, de uma cobrança, de qualquer coisa desagradável, diminui. Diminui em relação a quem? Ao hélio. Então o bolo de chocolate começa a ficar disforme, lenta e gradualmente, né? Porque isso aí é dia após dia, a cada conversa, a cada gesto, a cada contato, segundo após segundo, a fórmula está em andamento. Com aqueles indicadores que tem lá de hospital, que vocês usam nos aparelhos, tá? Tem umas tabelas, uns gráficos. Isso aí está tudo variando. Se trata bem, está tudo ok, está no ponto certo. Se não, entendendo isso, não ficou fácil ter relacionamentos. É entender. Isso é uma ciência. Isso não é um cupido com uma flechinha que sai olhando. Aquele, pumba. Sabe? Isso é licença poética. Toda e qualquer inter-relação tem uma física, que tem uma química, que tem uma bioquímica, que tem até sistema dentro de sistema dentro de sistema. Mas um caso de relacionamentos é a coisa que está assim, fácil de você perceber, e tudo isso já foi medido em laboratório, hein? Já foi tudo isto medido, analisado e etc. Não tem... O fato... O Richard Feynman, o físico, ele disse o seguinte: o fato de eu entender como são os átomos da rosa não me impede de apreciar a flor como uma rosa. Antes que alguém fale, eu já estou falando isso. Né? Mas então se eu entender toda esta bioquímica do relacionamento, perdeu o romantismo? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Aí você é capaz de aumentar isso ainda mais. Porque da mesma maneira que você cria no outro estímulo-resposta, você cria em você. Você é capaz de administrar em você a quantidade de dopamina, serotonina, endorfina, blá, 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 em relação a X, a tal pessoa, a qualquer pessoa. É uma escolha pessoal. Lembra? Colapso da fusão de onda, observador. Nós escolhemos quanto nós queremos ter de dopamina em relação a uma pessoa. E serotonina e tudo mais. É a nossa intenção que colapsa a função de onda da molécula da dopamina. Então não é uma coisa aleatória, por acaso, entendeu? Claro, tem que ter conhecimento, né? Porque senão você cai numa situação. A pessoa me ama, mas eu não amo a pessoa. Tragédia. Suicídio. Não é? Desgraça. É o que acontece. Muito. É por causa disso que não há conhecimento desta bioquímica. Se você conhece isso, você consegue administrar toda essa situação. Lembra? Conhecimento igual a poder. Conhecimento é poder. Em tudo é poder. O observador, com O maiúsculo, colapsa. Eu acho que eu vou falar o óbvio, espero que todo mundo concorde. Ele só colapsa para amor, felicidade, alegria, prosperidade, crescimento, evolução, prazer, etc. Tudo do lado bom, digamos assim, certo? Tudo do lado do bem.
Podemos classificar tudo isso aí, é uma palavrinha, ok? Mas podemos classificar tudo que é amor e suas consequências chamado o bem. E tudo que não é amor podemos classificar com o nome mal. São só nomes. Mas o fato é que eu acho que está mais do que provado pela experiência própria nossa de que o universo funciona para o lado do bem, do crescimento, da evolução. Você vê um cavalo nascer, ele cresce. Você põe uma plantinha, ela cresce. Tudo cresce, tudo evolui. Se você recebe amor, você se sente bem, não é? Se der um tapa, você se sente mal. Afetou seu sistema nervoso central. Portanto, só vai funcionar de um lado. Mas duas pessoas resolveram contrariar esta organização geral da coisa. Isso não é legal. Por quê? Se o negócio comer assim, está desbalanceando, digamos, o coeficiente de amor do universo. Porque tinha amor, agora não tem mais. Isso afeta a física da coisa. Tem que se achar um ponto de equilíbrio de novo nisso. Vocês já imaginaram, se isso for levado adiante, se a gente exponenciar essa situação? Um casal não se dá mais, mas resolve empurrar com a barriga. Tá. Aí 2, 5 mil, 1 milhão, 500 milhões. Só podemos, num planeta Terra, só podemos chegar no momento, vamos, a grosso modo, 3 bilhões. 3 bilhões de seres que já não se dão bem, resolveram ficar juntos, na marra. Por casa, carro, apartamento, barco, iate, avião, essas coisinhas. Como é que faz? Como é que faz com a energia inteira do planeta? Vocês já imaginaram? Porque parou a polaridade de criar a matéria, que o amor cria, e começou a criar a antimatéria. Porque cada vez que tem discussão, que tem desamor, cria-se antimatéria. Perceberam? Que o equilíbrio, rompeu o equilíbrio, não vai precisar chegar em 3 bilhões, tá? A coisa é grave. Depois de um X número, rompe o equilíbrio energético do planeta. Vocês imaginaram, o planeta inteiro agora tem uma carga de antimatéria nele, brutal. Como que fica, vamos falar de geologia, como é que fica terremoto, maremoto, tsunami, vulcão? Tudo isso aí são efeitos geológicos de uma contraparte onda, energia. Entendeu? Do mesmo jeito que você somatiza, você pensa mal, pensa mal, pensa mal, pensa mal. Bom, aí você desenvolve um câncer, né? Se tem muito ódio e ressentimento, você vai desenvolver um câncer. Você acha que o planeta consegue ficar todinho com antimatéria, sem gerar uns terremotos 8.8, né? E vulcões, etc, etc? Porque a forma que ele tem de liberar energia para encontrar um ponto de equilíbrio de novo. Da mesma forma que nós temos que ter uma catarse ou vamos embora, certo? Se a pessoa odeia, 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 não faz terapia, não faz catarse, não limpa isso, sem problema. Mais um pouco de tempo, sai dessa dimensão e fim. Quer dizer, a energia dessa dimensão, ela é equilibrada de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Então, em termos humanos, né, duas pessoas conseguem empurrar isso até um certo ponto. Mas, inevitavelmente, vocês podem verificar, começa a ter problema de dinheiro. Dinheiro. Vai afetar o trabalho, vai afetar os negócios, vai afetar tudo. Só o amor constrói. É só a energia positiva que agrega, que evolui, que cresce. Na hora que fez isso aqui, não tem mais campo. Sem campo, se é um monopólio, vai ficar bem capenga. Só que tem o seguinte, monopólio não pode existir no universo, tá? Prótons sozinhos andando por aí, né, e elétrons, não funciona desse jeito. Tem que formar. Se fez assim, o mundo está cheio de gente, certo? Você está cheio de yangs e yins por aí, tem 7 bilhões. Lembra? Energia. Polos opostos, yin yang, se atraem. Inevitavelmente. Então, mais cedo ou mais tarde, este yin vai dar de cara
pelas caminhadas da vida, com um yang, que vai dar complementação, de alguma forma. E esse yang vai achar um yin pelo caminho também. Um ou outro, ou os dois. Quer queira, quer não queira. É física. Não tem como. Você não pode passar um ímã em cima da mesa e os clipezinhos não pularem. Agora, se não é um ímã, se não tem campo, eles nem se mexem. Então, a atração magnética, lembra? O próprio nome já está falando, né? A atração magnética, ela existe inevitavelmente. Isso faz parte da física, da realidade última do universo. Então, todo yin está tentando atrair um yang e todo yang está tentando atrair um yin. Se está formando um campo, isso praticamente cessa. Se é complementar, se está tudo bem, ninguém está macetando a plantinha, não quebra a fórmula, não quebra a onda, o campo está funcionando, isso dura eternamente. Mas se começar a quebrar, como lembra tudo interconectado? Tudo emaranhado quântico? Se está tudo emaranhado, significa o quê? Que todas as pessoas do planeta Terra estão emaranhadas. Vamos falar só do planeta. Todos estão emaranhados, porque todos partiram da mesma bola de energia que criou os átomos, que criou o universo e papapá. Então, todo mundo está emaranhado. Logo, existe uma atração geral de todos com todos. De todos com todos. Vai variar peculiaridades, coisinhas, detalhes de frequência, certo? Tem mais atração por uma pessoa, menos pela outra, por causa da frequência que a pessoa está escolhendo vivenciar. Não é? A pessoa escolhe, pelos pensamentos e sentimentos dela, não é? Ela escolhe se ela puxa uma frequência X ou Y. Mas, em termos globais, todo mundo é atraído por todo mundo. Isso significa que a atração magnética está funcionando. Não tem como evitar isso. Você atrai o tempo inteiro, tá? Mas vamos supor que no momento, dada a circunstância, num momento no tempo, o seu yin está na China. O yin ideal, digamos assim. O povo vai falar que é alma gêmea, certo? O yin que está com a frequência ideal no momento está lá na China. O que vai acontecer? Existe uma atração magnética. O Jung deu o nome de quê para isso? Sincronicidade. Aí o sujeito, seja lá quem for, sai da China e vai para a Europa, aí entra numa empresa que faz um negócio, aí manda ele para São Paulo para verificar uma coisa, fazer um curso, qualquer... N possibilidades, todas em aberto. Tá? Aí ele está passeando na Paulista, um domingo, e você esbarra nele, ou está no shopping, tomando um café, e você esbarra na pessoa. E é complementar. Não se preocupe, será trazido. Estados Unidos, China, Argentina, pode escolher, não tem problema. Tem 7 bilhões. Vai existir uma complementariedade de qualquer maneira, porque é magnético. Então, e não tem um só, concordam? Que vai estar numa polaridade que dá campo, não tem uma só pessoa. Isso seria escassez de recursos, né? Então, é infinitas possibilidades. No universo aparece energia sem parar. Lembra? Já ouviram falar explosões de raios gama? Raios gama é um negócio que, em 3, 4 segundos, entra energia no universo equivalente a 1 milhão de galáxias. A energia que tem 1 milhão de galáxias, imagina, nós estamos numa delas, tá? Que tem 200 bilhões de estrelas. Pega 1 milhão dessas, soma a energia, houve uma explosão há uns anos atrás, que eles detectaram por acaso, que o telescópio estava lá, olharam, tá? Só nessa aí, de 3, 4 segundos, foi 1 milhão de galáxias que entrou de energia no universo. Então, aquilo que se fala de Big Bang não é bem assim. Teve um Big Bang, não é, certo? Não é assim. Se faz Big Bang a hora que se quiser. Lembra? Tem que ter um observador que colapsa tudo. Né? Ele não deixou antimatéria com matéria se anularem.
Pois então, como tem um balanceamento geral do universo, tem que manter esse negócio equilibrado, de vez em quando se injeta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Para a bola ficar direitinho. Então, entra energia ou não entra? Então aquela tal lei lá, sacrossanta, de que a energia total no universo é conservada, que não muda nunca, não é verdade isso aí. Cada vez que tem uma explosão de raios gama, é injetada uma quantidade incomensurável de energia. Fora as partículas virtuais que aparecem no nosso universo, da mecânica quântica. A mecânica quântica é espetacular, porque é cheio dessas novidades, não é? Sai uma partícula do vácuo quântico, emerge nesse universo atômico nosso, fica aqui por um tempinho, rápido, e desaparece de novo. Como que é mantida essa energia total o tempo todo? Não existe isso. As partículas virtuais, não se iluda pelo nome virtual. Elas, quando entram nesse universo, elas são partículas mesmo. Elas interagem, transportam energia, somem, entram. Isso é o tempo inteiro, entendeu? O tecido do espaço-tempo, ele é rasgado e costurado o tempo inteirinho, porque nada é sólido, né? Nada é sólido, tudo é uma onda. Então a onda, ela flutua o tempo todo. Toda essa construção de prótons, nêutrons, quarks, tudo isso aí é frequência que diminui, é energia congelada. Na prática, só existe uma onda lá embaixo. Essa onda flutua o tempo todo. Nós somos níveis de organização disso. Então, outra coisa é o tunelamento quântico. Tunelamento quântico. A energia que vem na tomada na parede, você põe os dois pinos. Vem o elétron, ele chega lá. Qualquer coisa que tenha nos pinos impede a passagem do elétron para o pino do seu liquidificador. Como que passa a energia? Como é que se liga o liquidificador? E sempre funciona. É o tal do salto quântico. Ele desaparece daqui e reaparece no seu pino. Chama tunelamento quântico. É emprestado uma quantidade de energia do vácuo quântico para ele, para esse elétron. Ele, de posse dessa energia, ele fica muito energizado, muito forte. Ele rompe a barreira que tem, que pode ser qualquer sujeirinha atômica, tá? E passa para o pino, com um empréstimo de energia que o vácuo quântico deu para ele. Então também entrou energia para ele poder entrar no pino do seu liquidificador. Nossa, será que é desse jeito o universo? Já ouviram falar do microscópio de tunelamento quântico? Pois é, o microscópio usa o tunelamento para fazer uma varredura nos átomos e mostra átomo individual, com as ondas. O átomo e as ondas saindo dele. Já se tem a foto disto. Se alguém duvidava que existia a parte ondulatória da matéria, não precisa mais duvidar. Agora dá para ver. Tem foto desse microscópio no átomo. Maslow foi um grande psicólogo que viveu no século XX. Ele definiu uma escala com 5 degraus de necessidades humanas. Toda a propaganda, todo o marketing está baseado nesses 5 degraus. E tudo que vocês forem vender também, vocês terão que usar isso aí, porque senão não vende. E toda a sociedade está estruturada, esse status quo atual está estruturado nessas 5 necessidades. Primeiro degrau, fome. Enquanto essa necessidade não é resolvida, a pessoa não sai desse estágio, desse degrau. Nenhum dos degraus pode ser transposto enquanto aquilo não é resolvido na pessoa. Enquanto você não tiver comida, você não pensará em outra coisa na vida. Quem já passou fome aqui nessa sala sabe do que eu estou falando. Quem não passou, não tem ideia. Pode experimentar. Fica uns 2 dias sem comer, deixa a taxa de açúcar no sangue cair, você vai ter uma ideia do que é isso. Aí você não se preocupa com mais nada, só um prato de comida. Então, não fica fácil você manter muita gente parada
estagnada na vida, imóvel, controlada, totalmente, se eles não tiverem comida, porque eles não vão pular de degrau. Bom, então nós já temos atualmente mais de 1 bilhão de pessoas nessa situação, certo? Tem mais de 1 bilhão que ganha $1 e pouco por dia. Então esse povo não come, não pensa, não faz nada, está lá. Mas alguém tem que trabalhar. Então nós temos a classe média que come. Então tem um pouco de comida. Se tiver... eles já têm comida, aí eles pulam para o segundo degrau, que é a preservação da espécie. Terceiro é poder, quarto autoconhecimento e quinto espiritualidade. Segundo degrau, se isso não for resolvido, não sai do segundo degrau, igual o povo do primeiro que também não sai de lá. Ok? O que tem no segundo degrau? A preservação da espécie, que é relacionamento, que é sexo. Então, enquanto isto não é resolvido, fica parado. Então, nós temos, basicamente, toda a classe média do planeta inteiro parada no segundo degrau. Praticamente ninguém se preocupa com poder. Ninguém, praticamente. Se você contar as pessoas que estão no poder, no mundo inteiro, dá alguns milhares, certo? Porque você vai ter 600 pessoas num congresso, cada Câmara Legislativa mais quanto? 40, 50, 80, mais os vereadores, soma tudo isso aí, quanto que deu? Alguns milhares. Multiplica isso aí por 200 países, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Em 7 bilhões de pessoas, tira 1 bilhão, sobraram 6. Tira esses 300 mil, sobraram 6 bilhões de pessoas paradas na classe, digamos, classe média, média baixa, média alta, mas parado, porque não é o pessoal do poder, é o pessoal da classe média. Todos esses 6 bilhões estão parados nisto. Enquanto isto não for resolvido, não muda nada, porque eles não mudarão de degrau. Quanto mais passar para autoconhecimento e passar para a espiritualidade. Autoconhecimento. Vamos supor que mecânica quântica seja autoconhecimento, né? Olha aqui. Se tudo que eu expliquei aqui até agora fosse entendido mesmo, se a pessoa entendeu, mental, emocional, assimilou, está vivenciando, nós teríamos que ter chamado já a PM para poder controlar, porque a Casa Verde inteirinha não daria conta, estaria um tumulto aqui às 3 da tarde, porque isso já aconteceu, tipo assim, numa reunião de RH, aqui em São Paulo, anunciaram uma palestra de emprego para sexta-feira, 2 da tarde, sem necessidade de fazer inscrição. Vai ter uma palestra que vai falar de emprego. O auditório cabia 100 pessoas. 1 hora antes, já tinha 700 pessoas na porta do auditório. Chamaram a PM para controlar o povo. Falou a palavrinha emprego. Percebeu? Tá. Nós estamos falando mecânica quântica. 30, 20, certo? Talvez só a gente faça uma palestra mecânica quântica, não, emprego e mecânica quântica. Quem sabe vai melhorar, não é? Potencialmente. Não, tem uma melhor que essa. Tem uma melhor que essa. Sexo e mecânica quântica. Gozado, isso ninguém pergunta. Não tem um pedido, tudo é onda, lembra? Tudo é onda, não tem pedido, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Você pensa que um produto desse vai ter uma demanda gigantesca, não? Você tem que até tomar cuidado de falar num assunto desse, porque, nossa, vira uma maré mundial. Que nada, nada, de jeito nenhum. O que significa uma coisa dessa? Isso é um dado sociológico, é interessante. Dá até uns trabalhos de faculdade, isso aí.
O que significa? Como que você tem um produto que emite uma onda que pode aumentar a libido, testosterona, estrogênio e tudo mais, e 0,0 pede isso? Concorda que tem algo errado? Tem, né? Mas só tem errado. Mas isso não é a prova de que o segundo degrau está mantendo todo mundo paralisado nisso? Porque senão pediriam. Não é verdade? Ou não acredita que uma frequência pode fazer isso? Como é que se mantém isso do jeito que está? Todo mundo paralisado. Estimula de um lado, reprime do outro. Certo? Yin e Yang. Você não pode formar polo. Você não pode formar campo. Se não, resolve. Se resolver, você vai para o terceiro degrau. Vai incomodar o povo que está lá. Eles não querem isso. Então, você tem que ficar parado no segundo degrau. Então, você não pode formar campo. Estimula, reprime. Estimula, reprime. Já perceberam que tudo está baseado nessa coisa? Esse controle social está baseado nisso? Estimula, reprime, estimula, reprime. Só o fato desta palavra ser um tabu, um problema, esse assunto é o tabu do tabu do tabu do tabu, mostra isso. Que a humanidade não consegue tratar deste tema de forma natural. Não consegue. Isso aí é a coisa mais complicada que existe. Nem se toca no assunto. E quando se toca no assunto, toca-se de uma maneira que vulgariza, que diminui, que estraga, que atrapalha, porque aí não forma o campo. Agora, terceiro degrau, é loja que não tem porta, que você não sabe nem que existe. Você bate e tem uma senha. Ok? Você nem sabe que existe. Revista que você nunca saberá que existe, etc, etc, etc. Que existe um mercado, existe produto, existe uma propaganda única e exclusivamente voltada para o terceiro degrau, que é totalmente transparente, invisível para o resto. Agora, saiu do terceiro degrau, quando, depois de muitos e muitos e muitos milênios, autoconhecimento. E depois disso, espiritualidade. Você também não vai ver propaganda praticamente nenhuma para quarto e quinto degrau. Porque o que esse povo compra? Não compensa. Então, não existe, basicamente. Então, liga a televisão, dá uma olhadinha. Todas as propagandas são para o segundo degrau. Porque ninguém vai fazer propaganda para o povo do primeiro, da fome, porque eles não têm dinheiro para comprar nada. Só se vai falar desse povo atualmente. Então, atualmente é interessante. Aí sim. Mas saiu dessa fase, ninguém toca nesse primeiro degrau. Inexistem. Então, fica estratificado, a sociedade está parada. Porque as pessoas não conseguem resolver os relacionamentos. Yang. Por quê? Porque não conseguem entender a mecânica disso tudo. Evidentemente que para manter essa situação é preciso criar os tabus e preconceitos, certo? Isso tudo tem que ter uma aura de coisa ruim, de negatividade, de pecado e assim por diante, certo? Isso aí tem que ser bem colocado como algo pernicioso, ruim, etc, etc, etc. O paradigma é o que está em cima de tudo. É ele que rege tudo. É aquilo que pega-se as criancinhas com 1 ano, 2, 3 anos de idade e incute-se nas criancinhas, certo? Passa todo o paradigma dominante para... Pronto. Fez a lavagem cerebral na criança, vai levar décadas e décadas e décadas, porque ela acredita que aquilo é a verdade. Logo, o que você fala não pode... Se não bate com aquilo, não é verdade. Então você está errado. E se o paradigma é posto para todo mundo como que é o certo, o bom, etc, etc, que é tudo, né? Principalmente quando se fala o nosso Deus está de acordo com o nosso paradigma, porque foi ele que ditou o paradigma nosso. Portanto, o seu não tem esse paradigma? Bom, então
Você é um infiel, deve ser eliminado, porque é contra. Aí gera todas essas guerras religiosas, etc. Entendeu? Por uma simples conveniência territorial. Tem casais, 40 anos vivendo juntos, não casados. Está tudo bem, tudo em paz, amor. Resolvem legalizar. Vamos no cartório. Assim que assinou, voltou para casa, virou um inferno. O simples fato de assinar um papel, esse ritual, desfez o casamento, desfez a relação, desfez o amor, desfez tudo que tinha. 40 anos, estou falando um caso real. 40 anos. Bastou assinar, acabou. O que o fato de assinar um papel fez no cérebro dessa pessoa, que desfez toda a fórmula da dopamina, serotonina e endorfina? É um ritual, você percebe? É um ritual aquilo ali. Arquetípico, é um arquétipo. Então, quando você faz aquilo está associado com um tanto problema, é um estímulo, né? Que quebra toda a fórmula que estava criando o sentimento com aquela pessoa. Só o fato de assinar. Então, pode durar mais 2 anos, como pode durar um dia. Só pelo... É o poder. Não, também é o poder do arquétipo, mas é o poder. Entendeu? O papel dizendo que você passou a ter poder, autoridade, domínio sobre o outro, é um problema isso aí. Porque significa que você comprou o passe. É seu. Certo? E essa expressão é muito complicada para formar a fórmula. A serotonina, endorfina, dopamina, etc. Vejam, gente, o ser humano, ele é territorial. É um ser biológico que busca controlar territórios o tempo todo e marcar territórios. Qualquer coisa que mude essa visão que ele tem de que o território dele está sendo ameaçado, circunscrito, qualquer coisa que... ele se insurge contra isso. Ele vai lutar contra, mesmo que seja inconscientemente. É por isso que a pessoa chega em casa e aí não se entende mais, depois de 40 anos dando certo. Porque, por princípio, essa pessoa lutará contra o domínio do outro. Então não há como escapar dessas questões biológicas, porque nós somos seres de evolução biológica. Todas essas regras da evolução, elas estão gravadas a ferro e fogo em nós. Então, quando se fala, vamos legalizar, é preciso avaliar muito bem o que significa isto na cabeça do outro. Porque pode ter gente que dê muito certo com essa legalização e o outro acaba. Como escapar do segundo degrau? Abandonando essa busca frenética por resolver o segundo degrau. Lembra? Colapso da função de onda. Tudo aquilo que você põe a atenção aumenta. Onde você põe o foco aumenta. O observador escolhe a realidade. Ele define o que o elétron vai fazer. Nós escolhemos. Tem um negócio que chama efeito Zenão. Se você foca, você para o decaimento atômico do átomo. Por isso que você não pode imaginar um carro e ficar pensando no carro sem parar, que não vai aparecer carro nenhum na sua vida. Você tem que pensar e soltar. Uma pessoa, a mesma coisa. Você não pode pensar numa pessoa e não parar de pensar, porque não vem. Você tem que pensa naquilo que você deseja e solta. Se uma grande maioria descolapsar isso, quer dizer, parar de ficar só pensando nisso, só buscando isso, as coisas mudarão imediatamente. Sabe por quê? Porque assim que você parar de se preocupar com o segundo degrau, você pula de degrau. Você transcendeu. Para de pensar em comida. Você já transcendeu o primeiro degrau. Aquilo não tem mais importância com você. Se você parar de pensar nas questões de relacionamento, você já transcendeu. Você tira o foco, para o efeito Zenão, pula
para o próximo degrau. Quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem, o que acontece? As coisas se resolvem. Quando você parar de procurar emprego, o emprego vai aparecer. Parar de ficar desesperado, né? Tem que arrumar um emprego de qualquer maneira, aí o emprego aparece. Enquanto tiver ansiedade, não aparece. Dinheiro, capital, negócio, cliente. Enquanto você ficar desesperado para ter cliente, não terá cliente. Chama efeito Zenão. Você está colapsando aquilo sem parar. Você paralisou o processo. Desfoca, solta, o cliente vem. Não se preocupa com isso. Faz o seu trabalho e pronto. Então imagine, se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso, pulava automaticamente. Mentalmente, emocionalmente, é automático. Você não tem como evitar. Você pula. Bom, aí nós teríamos muitos milhões, pensando no terceiro degrau. Poder. Aí a coisa vai ficar interessante, hein? Muitos milhões, mas milhões de pessoas, pensando em poder. A competição vai ficar acirrada. Tá. Mas poder é uma pirâmidezinha desse tamanho, certo? Não tem lugar para tanta gente. Então, não está dando certo. Então, solta. Solta o poder. Os mesmos milhões. Solta o poder. Automaticamente eles vão para o quarto degrau. Autoconhecimento. Tá. Aí eles vão procurar ler sobre mecânica quântica. Inevitável. Aí eles leem. Porque livro tem. Tá? Leem. Entenderam? E aí entenderam o que vocês estão entendendo. Solta o autoconhecimento. Aí eles pulam de degrau automaticamente. Caíram onde? Quinto degrau. Espiritualidade. Quando chega neste ponto, mudou tudo. Tudo. Todos os problemas resolvidos. A fome, relacionamento, poder e autoconhecimento. Porque você chegou no quinto degrau. E esse salto pode ser muito rápido. Não vai precisar de 50 anos de um, 100 anos do outro. Nada disso, não. Solta. É só você soltar. Para de se preocupar com isso. Imediatamente você vai pensar em outra coisa. E a coisa é lógica. Pula. No outro dia, você poder. Ah, não, mas isso também não interessa. Tá. Seja autoconhecimento. Tá. Aí você já acha umas palestras, uns livros, quem somos nós. Ah, tá, entendi. E agora? Porque você não vai ficar indo em 18 mil palestras de autoconhecimento e 800 mil livros de autoconhecimento, certo? Porque isso é fuga. Isso é fuga. Se você ficar parado no autoconhecimento, significa que está fugindo de algo. Você não pode parar. Você está fugindo, tá? Então, volta para trás. Ah, não tenho namorado? Vou assistir palestra. É lógico. Quem sabe na palestra eu arrumo alguém. É difícil. Tem pouco homem na palestra. Mas, né, nunca se sabe. É uma possibilidade. Então, vai ter uns negocinhos lá fora para comer daqui a pouco. Então, né, de um jeito ou de outro. Então tem algo errado, porque não pode ficar fazendo 18 mil cursos esotéricos, né, porque, eu conheço a área. Né, é uma coisa, outra, é tudo horizontal, não sai disso nunca. Não é por aí. Autoconhecimento, rapidamente, se você pegar um livro, você pega as referências, em 6 meses você já deglutiu tudo aquilo, já sabe o que é. Você não precisa de 30 livros de um assunto. Você lê o Amit Goswami e acabou, não esquece. Fim, para frente. Soltou isso aí, e aí quando você chega no quinto nível, é um nível que você manifesta a realidade mesmo, certo? Porque se você unificar-se com o todo, você passa a manifestar a realidade que você quer, sem se preocupar com ela. Atenta para o detalhe. Você não vai ficar preocupado com o segundo degrau, porque o todo fornece. Lembra? Ele fabrica explosões de raio gama sem parar, prótons, nêutrons, elétrons, molécula, fígado, coração, pulmão, gente, yin e yang sem parar. Vai numa maternidade. Hoje dá uma olhadinha lá. Como sai gente no berçário. Como enche de gente no berçário sem parar. Aqui é uma linha de montagem.
Ou então entra num site. Tem um site que dá a população da Terra, em tempo real.